Olá pessoal, aqui quem fala é João Vinícius, coach financeiro, e no vídeo de hoje eu vou apresentar um formato de planilha de controle financeiro. Ele é um controle financeiro bem simples. Quem conhece o meu trabalho sabe que eu sou muito fã de planilhas para organização financeira, organização do orçamento pessoal. Eu já fiz um vídeo também aqui no canal explicando maneiras simples, né, de você sistematizar, organizar o seu orçamento. O link desse vídeo vai estar aqui na descrição. Então, um questionamento, né, recorrente que eu tenho aí dos meus clientes, dos meus coaches, são que algumas planilhas são muito elaboradas, demandam muito tempo de preenchimento, ficam um pouco confusas, né? Então, eu acabei desenvolvendo esse formato de planilha que é bem simples, né? Ele demanda cerca de 1 a 2 horas mensal de atualização e você faz a atualização toda em um dia. E aí, mais para o final, eu dou algum recado aí sobre como faz para acessar essa planilha, né? Mas enfim, vejam como ela é simples, né? Essa primeira aba aqui ela é uma máscara onde todo mundo pode acessar e preencher, customizando do jeito que ficar mais adequado para a sua rotina financeira. Mas a lógica é a seguinte, né? As células pintadas de azul, elas têm fórmulas embutidas e é onde vai ser expresso o resultado, né? Então, as células de fundo branco é o que você vai preencher. Primeiro é aquele saldo que você tinha no começo do mês. Ou seja, a gente está analisando aqui outubro, por exemplo. Então, quando o mês de outubro começou, você tinha um determinado saldo lá em conta corrente. Você vai colocar esse saldo aqui. Se fosse negativo, tivesse no cheque especial, por exemplo, coloca um menos na frente, sei lá, tinha menos R$ 130 na conta, né? Tava R$ 130 no cheque especial. Ou não, tinha R$ 50, tanto faz. E no final do mês você vai ter um outro saldo, né? E aí, tanto em conta corrente quanto em dinheiro em mãos, que seria aquele dinheiro que você sacou, né? Tá o papel moeda na sua mão, mas você não gastou, então ele continua na sua posse, ele tem que estar registrado aqui. E o saldo real é o número final, né, físico, a realidade, sua realidade financeira no final do mês, que vai estar expresso aqui nesse saldo real. Já o saldo planilha é o que a planilha vai calcular. O previsto, que é aquilo que estava mapeado, né, dos seus gastos, e o realizado, aquilo que foi efetivamente pago ou recebido. E aqui, de uma maneira genérica, né, eu deixei 15 opções de categoria para você não precisar inicialmente criar uma linha, mas se 15 categorias, né, não for suficiente para você segmentar os seus gastos, você pode criar mais categorias simplesmente clicando aqui na linha, né, inserir linha acima, inserir linha abaixo, que você consegue alterar. Aqui tem uma aba de exemplo que daqui a pouco a gente vai trabalhar nela. E aqui vem exatamente o cronograma financeiro, né? Que você vai poder colocar o dia que você fez o gasto, ou recebeu determinado dinheiro, o valor. Se o dinheiro entrou, ele entra aqui o número como positivo. Se o dinheiro saiu, vai como negativo. Uma descrição para você saber mais ou menos do que se trata. A categoria, tem aqui um pick list, né? Clicando nessa setinha para baixo, ele vai aparecer o nome das categorias que você customizou a planilha. E no status, se está pendente, né, ou seja, é um dinheiro que está previsto receber, mas ainda não recebeu, uma conta que está prevista para pagar e ainda não pagou. Se você já recebeu aquele dinheiro que você estava na expectativa de receber, você muda o status para recebido. Se você já pagou aquela conta, aquela dívida que você estava previsto pagar, você muda o status para pago. E o pulo do gato vem aqui embaixo no cartão de crédito, né? Dentro de um período, se você usa cartão de crédito, as compras que estão na fatura que vencem dentro daquele mês vão estar descritas aqui. Da mesma forma, você vai classificar por categoria e enquanto não tiver pago a fatura, vai tudo como pendente. A partir do dia que você pagou a fatura, seja por débito automático, pagando via código de barra, só mudar de pendente para pago. Assim pode parecer um pouco vago, mas quando chegar no exemplo vai fazer todo sentido, né? E à medida que você for classificando os gastos em categorias, a soma já vai dar no automático e vai dizer quantos reais foram gastos em cada categoria que você estruturou aí o seu orçamento e o percentual de todos os gastos referentes àquela categoria. Então, pegando aqui como exemplo, né, um exemplo de contas relativamente mais simples, né, veja que lá eu deixei a opção de 15 categorias, aqui tem 11, né, não é um número tão pequeno, mas também não chega a ser as 15. E são categorias meio padrão, né, a entrada, que é aquele dinheiro que
recebe o seu salário, alguma outra fonte de renda, a poupança ou investimentos, o dinheiro que você planeja guardar por mês, os seus custos com moradia, com alimentação, transporte, seus gastos pessoais, gastos com saúde, gastos com família, lazer, imprevistos e outros. Então, quando a gente começa o mês, além de ter já um saldo, né, que a gente previamente conhecia, né, que foi o saldo final do mês anterior, a gente também tem contas que a gente sabe que vai pagar, né? Por exemplo, a gente sabe que vai ter um gasto aí com energia elétrica, que é um custo com moradia. Eu não paguei a conta ainda, está como pendente. Eu poderia colocar aqui, sei lá, essa conta vai vencer no dia 15/10/2019. Plano de saúde, eu sei que vou ter que pagar por mês, é um gasto com saúde, está pendente ainda que eu não paguei. Eu poderia colocar, por exemplo, que ele vence dia 20 de outubro. E aí o gasto com a academia, com a internet, o celular, você vai colocando os seus gastos que inicialmente você sabe que vai ter e colocando, classificando de acordo com o que você customizou aqui as categorias, né? Nesse exemplo, como são menos, você pode deixar simplesmente a categoria lá vaga ou apagar as linhas, né, para não ficar com categorias demais. Exemplo aqui na máscara, né, se eu fosse usar só 11 categorias, eu poderia simplesmente vir aqui e excluir essas linhas que não ia ter impacto nenhum nas fórmulas. Então, à medida que o mês for passando, né, sei lá, passou do dia 15 e eu paguei a conta de energia. Eu mudo aqui de pendente para pago. Veja que aqui em cima, né, quando estava pendente aqui a conta de energia, eu tinha previstos R$ 2.852,90 em contas a pagar. A partir do momento que eu mudei aqui para pago, então o realizado já ficou menos 100 e abateu, obviamente, a mesma quantia, né, os mesmos R$ 100 aqui do previsto. À medida que eu for pagando as contas, eu vou mudando, né, o saldo realizado e mudando o saldo previsto, né? A planilha é feita dessa forma. Por quê? Porque no início eu tenho uma previsão de quanto que eu tenho já comprometido do meu orçamento com gastos já mapeados e o que eu posso gastar com outros gastos ao longo do mês é exatamente a diferença, né? Para eu não extrapolar a minha receita no mês e não fechar o mês no vermelho. No caso do cartão de crédito, a mesma coisa. Vamos supor aqui, a gente está no exemplo aí do mês de outubro, e a fatura vence dia 25 de outubro, né? Ou seja, são gastos feitos ali entre meados de setembro e meados de outubro. Então, se eu tenho um cartão de crédito só, ou mais de um cartão, e eles vencem na mesma data, eu posso lançar tudo aqui, eles vão estar como pendentes, vou fazendo a classificação de acordo com as categorias. Veja aqui agora como está customizado os nomes aqui. O Picklist ele já traz os nomes de acordo com o que eu coloquei e vou deixando como pendente. Quando der lá o dia 25 e eu pagar a fatura do cartão de crédito, eu vou mudando de pendente para pago. Então, esse é o que eu chamo de controle financeiro verticalizado, né? Porque você vai cronologicamente marcando aqui o que estava previsto e aquilo que você for consumindo, né, gastando, ou um dinheiro que for recebendo ao longo do mês, você vai acrescentando aqui sem nenhum problema. Aqui eu deixei poucas linhas, né, que você pode aglutinar vários gastos. Gastei tanto com alimentação por semana, sei lá, deu R$ 120 na semana entre lanches e almoços. Então, coloca aí refeições, vai ser um gasto com alimentação e já foi pago. E nessa semana eu também recebi meu salário, que sei lá, foi R$ 4.000. É uma entrada e aí recebido. E aí como é que tá aqui? Eu já recebi, do que eu recebi e gastei, meu saldo está em 3.880 e eu ainda tenho 2.852 aí de coisas a pagar, né? Então a diferença aqui ainda está positiva, ainda tá legal para mim. Note também que essa é uma versão 1, né? A partir do momento que os novos usuários foram dando feedbacks, foram me retornando aí o que pode ser melhorado, o que precisa ser melhorado, a gente vai melhorando a planilha para chegar no modelo que seja ideal. Que a moral da história aqui é o quê? Que eu tenho um controle que me consuma pouco tempo, né? Seja ele mensalmente ou semanalmente. Esse modelo ele é pensado para ser preenchido de uma tacada só, uma vez por mês, de preferência logo que o mês acabe, né? Ou seja,
outubro a gente vai até o dia 31, o ideal seria dia 1º de novembro já sentar, né? Ver qual que era o meu saldo no começo de outubro, qual foi meu saldo no final. Jogar o realizado, o previsto vai estar zerado, se eu paguei, né, tudo que tinha para pagar e recebi tudo que tinha para receber, vou ter um saldo realizado que deve ser igual ao saldo do final do mês. Esses dois azuis aqui no final eles têm que ser iguais. E aí eu vou ter certeza que tudo que eu coloquei na planilha foi o que aconteceu na realidade. E aí esse saldo do final desse mês, de outubro, vai servir como saldo inicial para novembro. Aí seria só criar uma nova aba aqui, né, no maisinho, ele aparece outra aba, seleciono tudo aqui, copio, chego aqui, colo, e ele já traz todas as formas, todos os picklists, tudo, e assim eu vou dando continuidade ao meu controle financeiro. E aí, como eu falei no começo, como é que você que está assistindo esse vídeo faz para conseguir essa planilha, né? Se você é meu cliente do Coach Financeiro, eu já customizei essa planilha para você, conforme o que a gente tratou aí em sessões de coach. Se não, me adiciona lá no Instagram, curte lá o meu perfil, manda um direct com o seu e-mail que eu te envio essa planilha. Ok? Espero que essa planilha te ajude a controlar melhor aí as suas finanças e te traga bastante prosperidade financeira.